Salve, salve galera! Bom, então estamos começando a semana e nada melhor do que começar a semana com a dica da literatura infantil. Eu mais uma vez selecionei aqui 3 obras, falar um pouco sobre elas. Vou começar por esse belíssimo livro chamado A Bruxa Salomé, um livro que chegou ao Brasil no final dos anos 80, do autor Andrew Wood, ilustrado pelo Don Wood. Esse livro aqui é publicado pela editora Ática, um livro com muita qualidade, notem o desenho, pintura. Muito bem, eu decidi falar um pouco sobre ele, não só pelo fato da história ser muito legal, mas por ele proporcionar ao leitor uma interação. O leitor ele pode se passar pela personagem principal, que é a mãe, e a mãe tem um grande desafio que é decifrar um enigma proposto pela malvada bruxa, malvada que sequestra as crianças, e a mãe, desesperada para salvar os filhos, passa por uma prova de muita dificuldade, um grande desafio, e aí o leitor fica diante dessa aventura e pode até proporcionar aos outros ouvintes também a interação, uma atividade relacionada à história para decifrar o grande enigma e o grande desafio que passa a mãe em busca aí de salvar a vida de seus filhinhos. A Bruxa Salomé, da editora Ática, um livro muito premiado, de grande sucesso no Brasil, eu recomendo. Bom, segunda dica é de um autor muito querido por todos nós, uma figura humana maravilhosa. Estou me referindo a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que é um dos maiores escritores do nosso tempo, e uruguaio. E ele costuma viajar pelo Brasil, e numa dessas viagens ele esteve no Ceará, e andando ali pelo mercado público, ele ouviu um cordel muito curioso, onde contava-se a origem das cores do papagaio. E a partir desse cordel ele se inspirou e construiu essa narrativa com uma linguagem muito musical, uma linguagem que de alguma forma se aproxima do cordel, e é uma história maravilhosa. O livro se chama História da Ressurreição do Papagaio. Aqui no Brasil recebeu a tradução do Ferreira Goulart, a ilustração é do Antônio Santos. Então é um livro maravilhoso, muito engraçado, até em virtude da linguagem do cordel, e com uma mensagem muito bonita. Vale muito a pena. Eduardo Galeano, História da Ressurreição do Papagaio. Esse livro é da editora Cossack Knife, uma editora que tem feito um trabalho maravilhoso recentemente, tem publicado obras belíssimas como esta aqui, História da Ressurreição do Papagaio. E para fechar a dica da semana, uma obra do André Neves. Ele é de Recife, agora tem trabalhado no Rio Grande do Sul. Essa obra aqui se chama Obax, a história de uma menina. A história é ambientalizada na África. E o André Neves, além de ser o autor do texto, ele também é o autor das ilustrações, que são maravilhosas. Vou selecionar algumas aqui, ó. Notem a qualidade. E é muito importante que você, quando lê para a criança, mostre a imagem, discuta com ela as características das expressões, o olhar. O André Neves se preocupa muito com isso, né? Através da imagem também se constrói textos, né? A imagem não é um mero decorativo. A imagem também é uma linguagem, também é uma forma de texto. Então é muito importante que a criança já seja estimulada também a lidar com esse tipo de linguagem. Notem aqui, ó, uma outra imagem muito bonita. O livro se chama, repetindo, Obax, do André Neves, e esse livro foi publicado pela editora Brink Book.
E assim eu encerro a dica da semana. Então, Obax, História da Ressurreição do Papagaio, do Eduardo Galeano, e A Bruxa Salomé. Fica a dica da semana. Volto semana que vem com mais dicas. Um abraço a todos. Tenham uma ótima semana. Isso aí, valeu.